uma vez que todo mês de maio aqui na igreja a gente dedica esse tempo a refletir sobre os diversos elementos importantes sobre a família. E nesse ano nós elegemos esse tema porque geralmente as igrejas evangélicas têm pendido um pouco mais para abordar o assunto do ponto de vista mais humanista do que propriamente dito bíblico. E essa não é a missão da igreja. Eu não sou psicólogo, embora leio bastante textos que se referem à área da psicologia, mas aqui na igreja e do púlpito da igreja, os irmãos jamais me ouviram ou ouvirão eu defendendo teses de Freud, Jung, de Roger. Não, toda a minha abordagem com os irmãos aqui na igreja tem sido propriamente dito bíblica. E talvez uma das áreas bíblicas menos compreendida hoje pela Igreja de Jesus e pelo movimento evangélico local, regional, nacional, mundial, é sobre o Evangelho. Foi feita uma pesquisa com jovens crentes americanos sobre o que eles entendiam sobre cristianismo, e todos eles, de uma forma praticamente uniforme, responderam em termos de, digamos, de fronteiras éticas e fronteiras morais. Não é que essas fronteiras não existam, mas o Evangelho não é um tipo de moralismo que Jesus veio instituir, embora Jesus, ao longo do Evangelho, tenha levantado questões como o adultério, o julgamento, a questão do assassinato, das agressões físicas. Mas o Evangelho não é uma moralidade segundo Jesus. O Evangelho são as boas notícias do reino dos céus aos homens. E esse Evangelho é pouco conhecido, porque também é um outro dado importante que nós, como homens de igreja, especialmente homens da pregação, toma ciência, é que grande parte da igreja evangélica hoje, nos dias atuais, vem se comportando dentro de um cenário de analfabetismo bíblico quase que pleno. Tanto é que, se você de alguma maneira ensaiar em tom de brincadeira, é que eu não vou fazer uma coisa dessa. Os irmãos não vêm aqui para ouvir um comediante falar, mas um pregador. Mas, se em tom de brincadeira a gente pedisse para que as pessoas abrissem a Bíblia no livro de Saul, ou no capítulo 18 de Marcos, muitos de nós talvez caísse nessa brincadeira que muitos pastores fazem, e saísse em busca desse tal livro de Saul, ou do capítulo 18 do Evangelho de Marcos, ou do capítulo 151 dos Salmos. Embora na Bíblia de Jerusalém, a Bíblia católica,
O livro dos Salmos tem 151 salmos, e não apenas 150, como no cânon que nós defendemos e acompanhamos dentro do nosso cenário mais protestante do cristianismo. Domingo passado, nós vimos, todos nós, que a obra redentora de Cristo é a alma, ela é o coração do Evangelho. Portanto, não existe família centrada no Evangelho até que todos os seus membros tenham passado pela cruz. Não existe ação divina na vida de ninguém que não comece pela cruz. Uma família centrada no Evangelho, ela começa a sua construção a partir da cruz. Debaixo do sacrifício de Jesus, do sangue que foi derramado na cruz do Calvário, o que nós vimos no domingo passado, que a obra central do Evangelho é a obra de Cristo na cruz, e esta é uma das razões pela qual a Bíblia, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, defende que os casamentos de membros do corpo de Cristo sejam realizados com pessoas que têm e que são governadas pelo mesmo Evangelho, centradas na mesma obra da cruz. Caso contrário, não haverá possibilidade da construção de uma família centrada no Evangelho. Haverá possibilidade, sim, dessa família alcançar ao longo da sua caminhada o conhecimento do Evangelho. Pela graça de Deus, muitos de nós viemos a Cristo já depois da nossa família estar consumada, já depois do casamento. Mas outros, os mais jovens da igreja, os que estão em busca de construir uma família, devem levar em consideração de que o casamento em julgo desigual é, na verdade, uma grande trava, um grande travão, um grande freio para que uma família se consolide como uma família centrada no Evangelho. Logo, nós precisamos definitivamente entender que para que você construa uma família centrada no Evangelho, você precisa ter uma vida pessoal centrada no Evangelho. E depois dessa vida pessoal centrada no Evangelho, casar-se com alguém que também tenha uma vida centrada no Evangelho e que já tenha passado pela obra redentora da cruz de Cristo e tenha passado pela experiência do arrependimento e da consumação desse arrependimento, colocando fé na obra salvadora de Jesus na cruz do Calvário. Portanto, passar pela cruz é o primeiro e é o fundamental estágio para se viver uma vida centrada no Evangelho. É importante que o jovem rapaz e a jovem moça que vão diante do pastor buscar casar, ou buscar aquele rito do casamento público diante das suas famílias e amigos, é importante que ele tenha convicção da fé em Jesus, e ela também tenha a convicção da fé em Jesus. Alguns chamam isso de encontro com Jesus, outros chamam, como eu gosto de chamar, de novo nascimento, porque é a expressão que a Bíblia usa. Quando acontece o arrependimento de pecados e a lavagem daquele indivíduo pelo sangue que Jesus Cristo derramou na cruz do Calvário, uma vez que sem
derramamento de sangue, não há remissão de pecados, não há lavagem da vida e do coração dos pecados cometidos. Então é importantíssimo que você considere imediatamente a sua fé em Jesus e na obra da cruz, e que depois, uma vez o casamento consumado, que você tenha a plena convicção de que seus filhos também já passaram pela cruz, porque não basta criar os filhos trazendo-os à igreja. Isso é bom, é óbvio que é bom. O ambiente da igreja é excelente, o convívio e fazer amigos desde cedo nos bancos da escola bíblica dominical e entre a membresia da igreja é de grande e fundamental importância, porque você ganha amigos não somente que te consideram amigos, mas que oram por você e que se importam que a sua família possa de fato ser consolidada no Evangelho de Jesus. E uma vez que marido, esposa e filhos passaram pela cruz, vivem essa fé no cotidiano, porque nós temos nós contamos com uma situação adversa na nossa geração, é que a nossa geração é a geração do entretenimento, é uma geração que está entretida, desatenta, profundamente desatenta, sem foco nas coisas principais, como no conhecimento de uma forma geral, e sem foco na igreja do conhecimento bíblico. Portanto, passar pela cruz é o primeiro e fundamental estágio para uma família centrada no Evangelho. Chamamos isso de novo nascimento. E o maior desafio no contexto, nesse contexto, não está no uso dos termos, como eu disse, há uns que chamam isso de encontro com Jesus, outros chamam isso de novo nascimento. Mas em ter, de fato, passado pela cruz do Calvário, de fato ter se arrependido dos seus pecados e de fato ter experimentado a realidade de uma conversão genuína. Porque se não se converte genuinamente, não adianta, o ambiente da igreja se torna monótono, o ambiente da igreja se torna algo sem grandes expectativas, sem grande motivação. Por quê, pastor? Porque nós nos reunimos aqui aos domingos para estudar o Evangelho, estudar as Escrituras, louvar a Deus, cantar louvores ao Todo-Poderoso, orarmos, estarmos juntos, interagirmos, conversarmos. E, portanto, se nós não tivermos a plena convicção de uma genuína conversão, todo o nosso esforço é em vão, é religião vazia, e religião vazia não opera a realidade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, falou nos seguintes termos: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser, o quê? Nova criatura. Todo o rito do Velho Testamento, e aqui ele coloca isso em termos de a circuncisão, o rito fundamental do Velho Testamento, ele disse, nem isso é coisa alguma, nem o rito da incircuncisão é coisa alguma, porque Deus não é o Deus dos ritos. Mas o que importa de fato é você ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Mais uma vez, a verdadeira conversão
em termos doutrinários ou em termos teológicos, é explicada pelo apóstolo Paulo como um ato de graça, uma espécie de indulto, que é a palavra que hoje vem sendo aí muito ouvida nos dias de hoje, em virtude da assinatura do decreto de graça que o presidente assinou em favor de um deputado. De perdão, é um indulto, é uma forma de perdão doado pelo Senhor. E só a partir de então o indivíduo tem acesso a essa nova vida, até que nós tenhamos passado genuinamente pela cruz e ter se arrependido dessa vida contrária que nós vivemos contra Deus, não há conversão. Ele nos mostra nossos pecados, mas na cruz o indulto foi assinado, a graça nos foi dada. O escrito de dívida, daqui a pouco nós vamos ler o texto lá em Colossenses, foi rasgado na cruz. Os nossos débitos espirituais com Deus foram saldados por Cristo Jesus. E uma família centrada no Evangelho nasce no entendimento do que aconteceu ali na obra da cruz do Calvário, no ato de redenção. Veja só como o apóstolo Paulo expressa essa graça que Deus nos concedeu em Cristo, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Eu vou trabalhar um pouquinho com os irmãos essa palavra grega que foi traduzida aqui como redenção, apolutrosis. Essa palavra significa uma libertação efetuada pelo pagamento de resgate. Portanto, na cruz do Calvário, Jesus pagou cada centavo que se devia no mundo espiritual, falando em moeda espiritual, derramando um sangue inocente, sem pecado, justo, na cruz do Calvário, servindo Ele mesmo de sacrifício pelos nossos pecados. Uma família precisa começar humilhadamente, aos pés da cruz de Cristo, para que seja edificada tijolo a tijolo no Evangelho. E não basta se casar com uma pessoa da igreja. E por que não basta se casar com uma pessoa da igreja? Porque estar na igreja não é a mesma coisa que estar em Cristo. Estar na igreja, qualquer um pode entrar na igreja, se sentar e acompanhar o rito cristão que aqui é praticado, porque afinal não é difícil, depois de algumas semanas você já domina. Abertura do culto com a leitura bíblica, oração, cântico de pelo menos 3 ou 4 hinos, dependendo do culto. Se vai ser um culto muito longo, com ceia, cantamos 3 hinos. Se vai ser um culto sem aquele rito da ceia, que leva um tempo a mais, 4 hinos. Cantamos juntos, louvamos a Deus, oramos, servimos ao Senhor no sustento da causa do Evangelho, como meio de adoração, e depois ouvimos a pregação da palavra de Deus. O rito é fácil de dominar. Mas aí se lembre de Gálatas 6,15, nem a circuncisão, nem a incircuncisão é coisa alguma, mas o que pesa diante de Deus é ser nova criatura, não é o domínio dos ritos. Portanto, o jovem, ao se casar, não deve simplesmente olhar para o lado e encontrar uma moça bonita da igreja, ou um rapaz atraente da igreja. A pergunta que o jovem precisa fazer
é se esse rapaz ou se essa moça está em Cristo Jesus, se é nova criatura, se passou pela obra redentora, ou seja, se foi resgatado, se o pagamento pelo resgate que Jesus fez na cruz, resgatou também a sua alma, seu coração, sua mente, sua fé, suas expectativas de vida, sua força para viver. Portanto, aquele jargão que normalmente se diz, Jesus é o meu tudo, ele precisa de fato ser o nosso tudo. Nós precisamos mirar a vida, tendo Jesus como nossa maior riqueza, e tudo mais que nós vamos experimentar no nosso cotidiano, na nossa vida, tudo que nós vamos de fato gozar como criaturas humanas enquanto vivos aqui na terra, é simplesmente, meus queridos irmãos, um meio para virmos ao conhecimento da obra redentora de Jesus na cruz e sermos salvos, para vivermos com Jesus eternamente, porque não há salvação em nenhum outro, senão em Jesus, senão nessa obra redentora, essa obra de resgate que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário em nosso lugar. Apenas lembrando da mesma frase que nós lemos do pastor John MacArthur na semana passada, reforma não é a resposta para uma cultura como a nossa, redenção é o que é necessário, e isso ocorre no âmbito do indivíduo e não no âmbito da sociedade. Em outras palavras, Deus não salva por atacado, Deus não salva seus filhos por eles serem simplesmente, biologicamente, criaturas geradas por você. Embora o marido incrédulo seja santificado pela comunhão com a esposa crente, ele não é salvo pela esposa. Ele é salvo uma vez que ele entende que só Jesus Cristo salva e confessa os seus pecados, confessando-os e abandonando-os aos pés da cruz de Cristo para viver uma vida livre, liberta, sem o peso do fardo do pecado. Daí para frente cabe dizer que se alguém está em Cristo, é o quê? É nova criatura, é aquilo que Paulo escreve aos Gálatas, nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser uma nova criatura. É considerar que as coisas que fizeram parte da sua vida pregressa já passaram, e que nós não sentimos saudade daquela vida que nós tivemos no passado. Eu não tenho nem saudade, nem tenho honra alguma em contar sobre como foi a minha vida antes de Cristo, nem das experiências que tive, e nem do quanto eu agredi e com certeza entristeci o Espírito Santo, o Espírito da verdade, enquanto vivia uma vida fora da vontade de Deus. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. É que a vida ganha uma nova dimensão depois de Jesus, e uma família centrada no Evangelho vive mirando essa nova dimensão em Cristo, o gozo da presença permanente de Deus, a alegria em poder ler e entender a palavra do Senhor, uma vida de justiça e santidade perante a face de Deus. Portanto, veja o que é uma família centrada no Evangelho. É uma família que vive todas essas realidades que o Novo Testamento propõe. É o mesmo que dizer que, como novas criaturas agora, nós estamos livres para viver o Evangelho da graça de Deus e sabiamente aplicar as suas máximas ao matrimônio e à família.
Porque agora tudo que nós queremos, eu não sei o que você quer, mas tudo que eu desejo como um filho de Deus é viver tudo aquilo que Deus reservou para mim em Cristo. Eu não tenho nenhuma intenção de viver esse mundo segundo o curso desse mundo, segundo as potestades que governam esse mundo. Eu não quero viver sob as ênfases desse mundo caído, sob suas culturas, sob os seus superlativos, aquilo que esse mundo valoriza. Eu quero viver o que Cristo Jesus preparou para mim. Então, a cruz é a grande obra do Evangelho, é a alma do ensinamento de Jesus. Então preste atenção agora no que aconteceu na cruz. Aconteceu fora, isso os filmes de Hollywood não podem retratar. O que os irmãos vão tomar conhecimento agora, Mel Gibson não pôde retratar na Paixão de Cristo. Ele não pôde retratar em nenhuma cena do filme. Scorsese não pôde no passado, com a sua obra Jesus de Nazaré, retratar nas telas do cinema essa realidade. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Você pode ler comigo em alta voz? Colossenses 2,14, diz lá: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz. Nós não temos a menor ideia do peso da nossa dívida. Eu hoje vou tentar colocar isso em proporção para que os irmãos entendam o preço dessa dívida. Eu vou tentar, a Bíblia tem uma parábola que nos dá mais ou menos uma sensação proporcional do peso dessa dívida. Mas você faz ideia do quanto você devia a Deus? Cada pecado que você comete e ainda comete, você tem ideia do peso dessa dívida? Nós não temos ideia. Por isso a gente hoje olha para a crucificação, que também já ganhou contornos para nós de algo comum, já caiu numa vala comum das nossas observações, e nós não percebemos a grandeza da cruz, o escrito de dívida. Quando você faz uma promessa de compra e venda de um imóvel, e você dá uma entrada e fica devendo por 20 anos, pagando uma mensalidade por mês, amortizando juros e amortizando o preço da dívida, aquele é o escrito de dívida. Foi escrito uma dívida contra você. É quando você termina o almoço no restaurante e você pede ao garçom para trazer uma conta. Essa conta cabe dentro do seu bolso, mas esse escrito de dívida, do qual o apóstolo Paulo fala em Colossenses 2,14, não cabe no bolso de ninguém e aponta para um perdão da dívida. E aí está a mensagem central do Evangelho, que é a mensagem do perdão. Antigamente, na circuncisão, na velha aliança, no Velho Testamento, o sacrifício de expiação das culpas e dos pecados era feito uma vez por ano. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos com sangue de animal, num sacrifício rigorosamente
orientado por Deus e que os sacerdotes obedeciam a critérios mínimos, porque podia o sacerdote entrar com esse sangue diante do Santo dos Santos e Deus não aceitar e ele ser fulminado ali. Por isso reza a lenda que os sumos sacerdotes entravam no Santo dos Santos com uma corda amarrada nos pés, na altura dos tornozelos, porque se Deus não aceitasse o sacrifício feito e ele caísse morto dentro do Santo dos Santos, poderia se puxar ele para fora. Caso contrário, ele ficaria lá morto, se decomporia ali. Ninguém podia entrar e tocar nele, porque aquele que tocasse num cadáver era considerado impuro. Veja como os ritos de remissão e de perdão eram difíceis, eram complicados. Só uma vez por ano, o pecador tinha a sensação de seus pecados perdoados. Mesmo assim, o bode expiatório solto no deserto não podia voltar, porque um sacrifício era feito e um bode era solto, chamado bode expiatório, e se ele fosse para o deserto e ficasse lá, era o sinal de que Deus havia perdoado o pecado do povo. Se ele voltasse, significava que Deus não havia perdoado o pecado do povo. Mas diz o texto em Colossenses 2,14, que o sacrifício de Jesus foi de tal forma perfeito, que ele cancelou o escrito de dívida, os pecados que estavam lá, os crimes que eu e você havíamos cometido diante de Deus. Em Cristo Jesus, nós fomos perdoados. Uma família, portanto, centrada no Evangelho, é uma família que elabora bem o perdão. Na cruz, Jesus proclamou a mensagem fundamental do Evangelho, que é o perdão dos nossos pecados. E para nós, pecadores, essa é a mensagem central do Evangelho, é que pecadores, terríveis pecadores, horríveis pecadores, podem ser perdoados. Atenção, irmãos, deixa eu dizer para você no que consiste essa mensagem de graça. Significa que se você chegou aqui nessa manhã com um fardo e com uma dívida imensa contra Deus por conta da sua vida vivida fora da vontade de Deus, eu quero dizer para você que há perdão para você. Há sempre uma nova oportunidade para recomeçar. Deus perdoa pecados. Essa é a grande mensagem da cruz. E Jesus inaugurou o reino do perdão, levando um dos ladrões da cruz para dentro desse reino, no dia em que ele disse: lembra-te de mim. Lembra desse terrível pecador, que com justiça está aqui nesse lugar, quando tu entrares no teu reino. E ele disse: hoje mesmo, estarás comigo no paraíso. Significa o que, pastor? Que os roubos, as mortes, as evidências criminais daquele indivíduo, tanto entre os homens quanto diante de Deus, foram perdoadas. O sangue de Jesus alcança ladrões. O sangue de Jesus alcança gente que vive a sua vida na contramão da vontade de Deus e do Evangelho. Uma família precisa iniciar-se debaixo dessa mensagem do perdão. E que essa mensagem de perdão e graça seja vivido todo o tempo, porque se existe algo que a família e todas as famílias precisam elaborar, é o perdão.
Uma família centrada no Evangelho é aquela que vive e exercita o perdão. Confissão de pecados a Deus, o perdão. Como nós temos que perdoar as desobediências dos nossos filhos, não é? Você diz, meu filho, faça isso, ele não faz. Ele discute, diz que não quer fazer. Mas você à noite está colocando ele para dormir com um beijinho. Você exercita perdão, elabora perdão. Junto à sua família, sem mesmo você por vezes notar que está perdoando. Toda a família concentra uma infinidade de pecados. Na família peca-se uns contra os outros. No casamento peca-se um contra o outro, movido por sentimentos confusos, de diversas formas, se peca um contra o outro dentro da família. Gritos, agressões, você é isso, você é aquilo. Pois uma família centrada no Evangelho é a única alternativa para elaborar perdão. E por que, pastor? Porque o perdão no Novo Testamento está na dependência de nós perdoarmos. Os 10 mandamentos têm implicações sérias na família. Eu coloquei aqui apenas alguns, 4 entre os 5 mandamentos primeiros. Os primeiros começam, não terás outros deuses diante de mim. E a vida dos patriarcas, começando com a família de Abraão, o pai na fé, a grande referência bíblica da fé em Deus, era uma família de idólatras. Por isso Deus mandou que ele saísse da sua terra, a Mesopotâmia, que era uma terra de muitos ídolos. E do meio da sua parentela, e por que do meio da sua parentela? Porque a sua casa era uma casa idólatra. Tanto é assim que lá em Gênesis 31, versículo 19, Raquel, antes de sair da casa do seu pai Labão, e eram todos familiares, fazia parte da família de Isaac, ela rouba os ídolos familiares, os ídolos da sua própria casa. Portanto, a idolatria era vivida dentro de casa. Não é porque os homens não eram impactados pela criação e pela beleza, onde o apóstolo Paulo diz que os atributos de Deus podem ser visualizados na obra da criação, mas porque ela aprendeu com a sua família a ser idólatra. Ninguém fica isento espiritualmente. Até mesmo quando você diz que acredita no ateísmo, e aliás, é preciso muito mais fé para ser ateu do que crer na existência de um Deus criador. Até mesmo os que querem se manter de fora do espectro das religiões, acabam assumindo uma característica religiosa naquilo que acredita, ou que diz acreditar. Outros dizem que acreditam em Deus da sua maneira, como se ele fosse uma fonte própria de autorrevelação para si mesmo. Olha, até onde vai o orgulho humano. Depois, a Bíblia diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quantas vezes uma família sem qualquer temor, uns se voltam para o outro e digam, pelo amor de Deus, vê se você toma jeito, menino. E lá está o nome de Deus sendo tomado em vão pelo pai ou pela mãe.
Lembra-te do dia do sábado, 6 dias trabalharás e no 7º dia é o dia do Senhor. Como às vezes a família fica atolada nesse mandamento. Não somente o pai e a mãe, mas o pai, a mãe e os filhos. Onde existe ânimo, um grande ânimo às vezes, para tudo. Vamos dar um passeio, há um ânimo. Vamos sair de férias, há um ânimo. Vamos fazer um lanche na praça, vamos comer um cachorro quente, há um ânimo. Há um ânimo em volta do churrasquinho de gato. Há um ânimo em volta de diversas atividades que geram um certo tipo de prazer. Mas quando se fala em separar aquele dia como um dia de adoração, de descanso para a alma, sua alma tem sede de Deus, tem fome de Deus, tem uma necessidade que talvez você nem imagine que esteja sendo saciada enquanto você ouve o sermão. A alma tem outras necessidades. E o último mandamento que eu quero focar nesse momento para mostrar quanto pecado existe na família é: honra teu pai e tua mãe. A cultura, para resolver o problema do honra teu pai e tua mãe, separou um dia para que você faça isso. Hoje é dia das mães. Não é hoje que é o dia das mães. O dia de se honrar a mãe e o pai, porque a mãe sozinha não criou você por autogeração. Há um pai na jogada. Ele pode ser um safado, um salafrário, irresponsável, mas isso não entra em questão. O que diz a Bíblia é que ele precisa ser honrado. O pai, juntamente com a mãe. Então a cultura resolveu o drama de filhos que esquecem dos seus pais, para fazê-los concentrar-se todos num único dia na casa do pai e da mãe. Não, o pai e a mãe são indivíduos pelos quais você veio ao mundo, e foi pelo fato de você ter vindo ao mundo que você conheceu o Evangelho e por isso vai viver eternamente com Jesus na glória eterna. Esse é um exercício que precisa ser feito em família todo o tempo. O respeito, o olhar amoroso, carinhoso para o pai, para a mãe. A minha mãe faleceu já. E os últimos atos que eu pude fazer em honra para minha mãe foi cuidar dela de um câncer terminal nos últimos 6 anos de sua vida. Eu e os meus irmãos. Meu pai ainda é vivo. Vai fazer 88 anos esse ano. Mas ainda necessita ser honrado. Há muito pecado dentro da família. E vocês sabem disso. Mas para isso também existe saída. Porque esses pecados estão lá cravados na cruz, no escrito de dívida que Jesus rasgou na cruz do Calvário, quando disse: está consumado. Honra teu pai e tua mãe, edifique uma família centrada no Evangelho. Jesus aplicou bem o perdão ao longo do Evangelho, revelando a reciprocidade que existe no perdão, quando lá
Na oração do Pai Nosso, você é orientado a orar: perdoa as minhas dívidas, como temos perdoado aos devedores. Algumas pessoas, às vezes, cometem agressões contra nós. E essas agressões não são imaginárias, elas são reais. As agressões que acontecem na família, as agressões que acontecem nos relacionamentos cotidianos. Mas como lidar com isso, pastor? Não existe outro caminho para o cristão lidar com isso, senão perdoando. É que eu e você estamos amarrados nessa oração de Jesus e nessa revelação dele, dizendo que o perdão dos nossos pecados obedece a uma lei de reciprocidade quando nós perdoamos os pecados de pessoas contra nós, abandonos, traições. E o que a Bíblia diz? Ela diz que ainda que o seu pai e a sua mãe o abandone, eu jamais o abandonarei, diz o Senhor. Deus estará sempre no entorno dessas histórias de sofrimento. No Velho Testamento, as histórias de sofrimento estavam por conta de duas classes de pessoas, os órfãos e as viúvas. E o que você vê no Velho Testamento? Deus se revelando como Deus, o juiz das viúvas. Tanto que no capítulo 18, Jesus invoca esse símbolo para falar sobre orar sempre e nunca esmorecer, fazendo uso do exemplo de uma viúva que bate na porta de um juiz iníquo, dizendo para ele: advoga a minha causa. Portanto, Deus no Velho Testamento se revela como Deus das viúvas. Existem prescrições de cuidado no Novo Testamento às viúvas. Até no Novo Testamento há esse cuidado. Tiago vai dizer que a verdadeira religião é assistir aos órfãos e às viúvas nas suas mais primárias necessidades. Portanto, gente, existe uma graça divina envolvendo seres humanos, idosos, que a Bíblia manda que na igreja a gente ofereça tratamento de pai. Diz que o olhar para o mais jovem deve ser como o de um filho ou de uma irmã. E aos mais velhos, o tratamento deve ser o de pais. Existe todo um critério relacional na Bíblia Sagrada, amarrado por esse cordão glorioso do Novo Testamento, que é o perdão que Deus dá a pecadores arrependidos. O perdão é a mensagem central do Evangelho. Toda família centrada no Evangelho precisa exercitar, elaborar e viver o perdão. A orientação bíblica é para que nós não deixemos o sol se pôr sobre a nossa ira. É que pode acontecer coisas que te desagradem, mas você não pode deixar que o dia seguinte amanheça sem antes resolver esse drama. Por isso, casais não podem dormir de costas um para o outro. E é por isso que é preciso haver um sacerdote no lar, que resolva esses dramas. E quem tem que resolver esses dramas, não é a parte mais fraca, é o marido, dizendo: minha filha, vire para cá. Não vamos dormir, não vamos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira, não vamos dormir sobre essas dificuldades, vamos orar. Os pais precisam entender que operam nos filhos um drama pecaminoso e ser capaz de perdoá-los.
crianças bem pequenininhas podem causar grandes problemas aos seus pais, grande dor. Especialmente quando tem assim um pai e uma mãe meio descabeçado, que olha para o filho e diz assim: você gosta mais do papai ou da mamãe? O drama do perdão tem que ser resolvido dentro da família, e essa é a mensagem central do Evangelho. Você quer uma família centrada no Evangelho? É preciso haver perdão. Perdão. O clima familiar pode se tornar muito tenso às vezes, entre diversas rugas, agressões verbais, gestos, traições. E como lidar com isso? Perdoando. Perdoando. Sendo capaz de andar a próxima milha com aquele filho, com aquela filha mais ou menos desobediente. Perdoar. Raras são as famílias que não têm histórias de relacionamentos partidos, que não existe, que não há gente ferida lá dentro. Há sempre uma história de uma brincadeira de mau gosto, de um almoço que terminou mal. Você deve se lembrar de uma festa de aniversário, que a coisa não acabou bem. Uma discussão que tomou parte naquele cenário. E como amanhecer no dia seguinte? Não, minha família é centrada no Evangelho. Que a sua família é construída no entorno da igreja, eu não tenho dúvida. O que resta saber é se ela está estabelecida no coração do Evangelho. Raros também são os casais que nunca interromperam uma linha de comunicação. Parece haver uma espada salientando divisões e disputas por todo lado. E essa é também uma outra razão para que vocês, jovens, não procurem casamento fora do reino de Deus, mas procurem se casar com pessoas que são governadas pelo mesmo Cristo que você. Em Mateus capítulo 18, versos 21 e 22, nós encontramos a célebre pergunta de Pedro, que aproximando-se lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Porque os fariseus, na sua tradição, desenvolveram a ideia de que até 3 vezes. Se alguém pecasse contra você e naquele mesmo dia lhe pedisse perdão, 3 vezes que você deveria perdoar. Então Pedro mostra uma certa generosidade além da dos escribas e fariseus, porque ele ouviu Jesus dizer que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, de modo algum vocês entrarão no reino dos céus. E Pedro então dobra e acrescenta: até 7 vezes. Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, mostrando que o perdão deve ser não somente em Deus, mas também nos seus filhos, uma fonte a jorrar eternamente. Perdoar. Às vezes a gente luta para liberar perdão, mas essa luta só faz parte dessa nossa tendência adâmica de orgulho aferrado. Não, mas até 70 vezes 7. Este texto revela que Deus também quer comunicar conosco a sua longanimidade, o seu ânimo longo
em sempre nos permitir acessar seu perdão. Esse é um atributo comunicável de Deus. Deus é longânimo e compartilha conosco a sua longanimidade, assim como Ele compartilha conosco a sua misericórdia e assim como Ele compartilha conosco do seu amor, da sua graça, da sua sabedoria. A oração de Jesus conclui nessa estação do perdão: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. A reciprocidade do perdão. É preciso perdoar e perdoar sempre. Agora eu quero mostrar para você proporcionalmente o peso do seu pecado e da sua dívida. Abra comigo. Nós vamos terminar exatamente nesse texto de Mateus, capítulo 18, nessa parábola de Jesus. Capítulo 18, versículos 23 ao 35. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia quanto? Quanto? 10.000 talentos. E a gente, em proporção, calcula mal, porque a gente não conhece as medidas do Novo Testamento. A gente não sabe quanto vale um talento. Esse homem não devia um, devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. Embora ele não tivesse com que pagar. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e fez o quê? Perdoou-lhe a dívida. Quanto era a dívida? 10.000 talentos. Aqui era a dívida. 10.000 talentos. Um talento romano era de 32,3 quilos de ouro. Nós hoje medimos o ouro que temos por gramas. Um talento equivale a 32,3 quilos. Quanto que ele devia? 10.000. 32,3 multiplicado por 10.000 dá 323.000 quilos de ouro, ou seja, 323 toneladas de ouro. Você tem com que pagar essa dívida? Você tem tanto ouro assim? Você também não teria como pagar. Você aparece aqui diante do rei como não tendo condições de pagar. Essa é a proporção de um pecado. De quantos pecados Deus te perdoou? Vocês já se curvaram diante de outros deuses? Já fez a oração da Ave Maria? Salve Rainha, quantas vezes? Qual foi a penitência que o padre te mandou fazer? Você já pagou promessa? Já acendeu alguma vela no velador?
Já arriou despachos na encruzilhada para resolver algum problema, algum drama? Já adulterou? Já cometeu algum deslize moral na sua vida sexual? E quanto à fala, à linguagem? Já falou mal de alguém? Já caiu no pecado da maledicência? Já levantou algum falso testemunho? E quanto à cobiça? Já olhou para aqueles iates dos grandes magnatas cercados de mulheres bonitas e já desejou um iate daqueles? Ou já viu uma Lamborghini ou um Mercedes-Benz e colocou colado no seu quarto uma foto de um carro desse, dizendo: um dia ainda vou ter um carro desse? De quantos pecados Deus já lhe perdoou? Essa é a proporção do seu pecado. Mas aquele homem, não tendo com que pagar, saindo, porém, diz aí o verso 28, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Um denário era um dia do trabalhador no Império Romano. 100 denários, 100 dias de um trabalhador, ao salário mínimo de então, R$40 o dia. 100 dias, R$4.000. E aquele homem fez o quê? Agarrando, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. E então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Estão entendendo? Viram a proporção? Os pecados que alguém pode cometer contra nós está fora de proporção do perdão que Deus nos deu. Eu não teria nem como chegar perto de saldar uma dívida, se essa dívida me fosse cobrada segundo a literalidade da parábola. Mas a parábola está aqui para nos lembrar de proporcionalidade. Essa é a proporção dos nossos pecados para com Deus e do pecado de outros contra nós. Todas as vezes que você se arrepende e confessa seus pecados a Deus, este é o valor proporcional da sua dívida por cada pecado cometido: 323 toneladas de ouro. Quanto vale o sangue de Jesus, hein? Que perdoou e que foi derramado pelo pecado de toda a humanidade, até pelos que ainda não nasceram. O sangue de Jesus já foi derramado. Se você deseja cultivar uma família centrada no Evangelho, um casamento centrado no Evangelho, terá que aprender a exercitar perdão. Lembrando sempre que o seu perdão dependerá
de quanto você é capaz de perdoar. Nessa manhã, sublime manhã da ressurreição, que nós, mais uma vez, viemos adorar a Deus em sua comunidade, vamos orar, vamos pedir perdão dos nossos pecados. E eu gostaria de, nessa oração, encorajá-lo a que você perdoasse o pecado de outros contra você. Em nome de Jesus. Quem sabe seu pai, sua mãe pecou contra você. Quem sabe você ouviu coisas a respeito das quais se lembra até hoje na vida de adulto. Vamos todos ficar de pé. Meu querido Senhor e Deus, Pai eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos deliciamos na sua beleza, na sua grandeza, na sua revelação para conosco, o seu sagrado evangelho, que enche os nossos corações de alegria e de esperança, míseros pecadores, que se servem, ó Deus, da fé no sacrifício de seu unigênito Filho Jesus na cruz, para ser perdoado. Nós te confessamos os nossos pecados, pecados dos quais nós somos conscientes, e outros dos quais nós somos inconscientes, cometemos na nossa prática cotidiana de vida, e queremos vir diante dos seus olhos nessa manhã, confessar, ó Deus, os nossos pecados e pedir sua misericórdia e graça para abandoná-los. Também, ó Deus, viemos diante de Ti para liberar perdão ao marido, à esposa, aos filhos, à família em geral. Nós entendemos a parábola do credor incompassivo e entendemos a proporcionalidade entre os nossos pecados e os pecados dos homens contra nós. Nós perdoamos suas agressões intencionais ou não intencionais. Nós queremos liberá-los para que vivam vidas livres, não amarradas à nossa, porque diz a sua palavra que se nós retivermos os pecados dos que cometeram pecados contra nós, o Senhor também reterá. E pior, reterá o perdão aos nossos pecados voluntários. Queremos pedir a Deus que o Senhor os alcance com sua misericórdia e graça, da mesma forma que o Senhor nos abre a porta da graça para vivermos uma vida, ó Deus e Pai, inteiramente voltada para Ti. Abençoa meus irmãos e minhas irmãs. Abençoa, Senhor meu Deus e meu Pai, a tarde de todos eles, o fim de dia, ó Deus, quando retornaremos ao culto para louvarmos e adorarmos ao Senhor nesse dia do Senhor, guardando esse 7º dia depois de um ciclo de 6 dias de trabalho, como orienta e reza a Tua palavra. Pedimos que o Senhor, ó Deus, nos abençoe, nos fortaleça, nos guarde pelo caminho e libere o nosso coração de toda possível amarra, de todo possível pecado, ó Deus, que nós tenhamos retido em nosso coração, fruto, ó Deus, da loucura pecaminosa dos filhos de Adão contra nós.
Abençoa, ó Deus, a vida deles, ajude-os a entender e enxergar essa proporcionalidade bíblica e enche o coração deles da sua doce e suave presença, em nome de Jesus. Leva-nos em paz, guarda-nos pelo caminho de volta, e que logo mais à noite estejamos inteiramente aqui, para ouvirmos mais uma porção de sua palavra sendo explanada ao nosso coração, e fortalecendo a nossa alma, em nome de Jesus, e que o povo de Deus diga, amém. Ide em paz, que o Senhor os abençoe, os leve nessa paz.